Fala galera, saudações vascaínas, passando aqui no canal, porque hoje é dia de história da história mais linda do futebol, né? Tivemos a segunda-feira aí para esquecer, que ia estar doendo até agora, mas temos que fazer aqui nossa parte, né? Hoje a história é falando de títulos invictos do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, né? Espero que você acompanhe, porque quem gosta de história é bem legal saber dessas informações aí para quem ainda não sabe. Peço a você que se inscreva no canal, dê uma força aqui pra gente, compartilha, deixa seu like, porque isso vai tá nos incentivando cada vez mais a continuar, né? Então, confere aí, galera. Pois bem, vamos começar. Apesar de nessa segunda-feira aí ter sido um dia muito complicado na história do Vasco, né? Mas também foi um dia aí de relembrar, comemorar aí aniversário, né? Foi numa data como essa, há 96 anos, que o Vasco conquistou seu primeiro título de campeão invicto no Campeonato Carioca. Então, baseado nisso, eu resolvi contar essa história aqui para vocês. O Vasco da Gama, que já tinha sido campeão de 23, né? Diante dos grandes do Rio, já ia disputar ali sua segunda temporada na primeira divisão. Foi aí que as equipes grandes não aceitaram, exigiram que o Vasco da Gama retirasse de seu elenco jogadores aí, operários, negros, né? Mulatos. Foi aí que o Vasco não aceitou a proposta desses times aí e preferiu sair da Liga AMEA, né? Associação Metropolitana de Esportes Aquáticos, e preferiu jogar outra liga, a Liga Metropolitana de Esporte Terrestre, na época. Nesse ano, dizem que houve 2 campeonatos, né? Mas é fato que o que está na história, que a gente foi campeão em 24 invicto, já que a gente jogou com equipes mais fracas, entre aspas, né? Vamos dizer assim. O Vasco conseguiu ser avassalador, ganhou todas as 16 partidas, você vê aí as fotos aí, né? A campanha do Vasco. O Vasco jogou contra equipes, vamos dizer, menores, né? De menores portes. E foi fácil, entre aspas, ganhar esse campeonato de lavada, né? Você vê aí a campanha aí, muitos gols aí a favor. O Vasco foi realmente muito forte aí contra essas equipes, já que as grandes, por preconceito, não quiseram que o Vasco jogasse a competição da liga deles, né? O Vasco, sendo assim, preferiu sair em respeito a todos os negros, a todos os operários ali, todos que jogavam ali no elenco do Vasco. Não era justo o Vasco retirar de seu elenco aqueles jogadores que entraram para a história e conquistaram o campeonato de 23. Segundo título invicto do Vasco da Gama foi em 45, né? Ano de ouro para a equipe do Vasco da Gama, ano que já brilhava ali o expresso da vitória, né? O Vasco em 45 aí foi também avassalador. A gente vê a foto aí da equipe campeã, vê a campanha aí. E realmente, comparando, a gente vê que o Vasco era muito forte, foi muito forte aí nesses anos, né? Teve alguns anos aí que o Vasco deixou de ser campeão, mas isso não quer dizer que o Vasco não era forte, né? É claro que não dá para ganhar tudo mesmo sendo forte. Mas é fato que o que esses jogadores fizeram aí, nesse período aí de expresso da vitória, ficou marcado e lembrado até hoje, né? Então esse aí foi o segundo título do Vasco da Gama invicto na história. Terceiro título de campeão invicto da equipe do Vasco da Gama foi em 47. Também vemos aí a foto, né? A campanha. Campanha muito boa, né? O Vasco que também estava embalado aí, já vindo de título em 45, 46 o Vasco não conquistou, mas vinha embalado e merecidamente. Na hora que conquistou mais uma vez invicto, né? Já no título de 49, o Vasco aí avassalador, hein? Pode ver aí na campanha aí do Vasco. A foto de campeão também está aí para mostrar para vocês. O Vasco que teve um ataque muito poderoso aí nessa competição, fazendo 84 gols, né? A gente vê aí que realmente o ataque do Vasco era poderoso, tendo como referência a nossa Ademir Menezes, o Queixada, como o maior artilheiro aí com 31 gols, né? Realmente, muito gols para uma equipe só, né? O Vasco que vinha de título sul-americano, conquistado lá no Chile, né? Primeiro título sul-americano foi conquistado por nós, né? Aqui do Brasil, o Vasco da Gama se orgulha disso. Todos têm que baixar a cabecinha para o Vasco quando se falar em abrir as porteiras em âmbito sul-americano, porque foi o Vasco o primeiro a conquistar o título sul-americano para o Brasil, internacional para o Brasil, né? Então realmente muito poderoso aí o Vasco de 49, com essa campanha aí maravilhosa,
que o Vasco obteve para conquistar o 4º título de campeão carioca invicto aí da história. E em 92, ano que eu já acompanhava o Vasco da Gama, né? Não como hoje, né? Porque antigamente tudo era mais difícil. Em relação à internet, redes sociais, divulgação era mais difícil, a gente acompanhava, tinha pouco acesso, mas a gente já acompanhava sim. O Vasco conquistou o título de 92 de forma invicta. No primeiro turno, na última rodada, empatou com o Fla Lixo, né? Os Mulambos. A gente conquistou aí o primeiro turno. No segundo turno, com 2 rodadas de antecipação, a gente se sagrou campeão, né? Eram partidas eram a fórmula de pontos corridos. Caso houvesse um campeão de cada turno diferente, ia ter a final, né? Mas não foi o caso. Não foi necessário que o Vasco ganhe os 2, né? O Vasco tinha aí a oportunidade de ser campeão invicto. E faltando 2 rodadas ainda, jogo contra o Fluminense e contra o Urubu. O Vasco ainda manteve a escrita e conseguiu se sagrar campeão invicto. Dessa forma a gente vê aí a foto, vê aí a campanha do Vasco. Um ano que o Vasco formou uma equipe muito forte, né? Para aquele campeonato. Eu lamento até hoje a perca desse título, que o Vasco realmente foi prejudicado por questão do regulamento, né? Mas enfim, tropeçou no quadrangular, isso aí atrapalhou bastante o título do Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas como estamos falando de Carioca, né? Ficou marcado para mim bastante esse título, porque em relação também a um posto que eu ganhei, né? O primeiro posto que eu ganhei do Vasco da Gama foi um posto de campeão carioca 92, né? A foto hoje em dia eu não tenho mais, né? Era um post bem maior, desgastou e não tenho mais, mas devido às redes sociais, né? Como a gente sabe que tudo hoje é mais fácil, eu consegui imprimir novamente essa foto e eu tenho essa foto aí, guardo com muito carinho esse post aí de campeão carioca de 92. E em 2016, né? O Vasco da Gama que vinha de título já em 2015, poderia estar buscando aí o tricampeonato, já que em 2014 foi uma roubalheira total, jogamos a final e fomos garfados claramente, visivelmente, ninguém fez nada contra a equipe do Urubu, né? Naquele ano. Mas enfim, passou, fazer o que, né? Tá na história. Feio para eles, mas eles se orgulham disso, então fazer o que? A gente segue aqui na nossa história, que é a mais linda do futebol. O Vasco da Gama conquistou o título carioca de 2016 de forma invicta. Foram 18 partidas ao todo, né? Inclusive uma semifinal contra os Urubus, que a gente humilhou eles, né? Foi 2-0 naquela época, né? Gols de Andrezinho e um contra, né? Do zagueiro aí do Lixo, né? O Vasco aí, nesse dia, teve um lance aí bem legal aí, ficou marcado aí. O lance do primeiro gol, o Riasco fez uma jogada que eu acho que quebrou a espinha aí, quebrou a costela do jogador do Fla Lixo, que eu acho que até hoje ele é doente depois daquele lance. O nosso loucão Riasco foi o artilheiro da gente, né, com 9 gols nessa temporada, nessa campanha. O Vasco, que dos 18 jogos obteve 13 vitórias, 5 empates, marcou 30 gols, sofreu apenas 9, né? Então, nada a contestar, né? O Vasco foi o melhor nesse campeonato aí. E mereceu sim o título, né? O Vasco da Gama que já tinha ganhado a primeira partida da final, deu 1-0, jogava apenas pelo empate na segunda. Começamos perdendo aquele jogo, né, contra o Botafogo, mas o zagueiro Rafael Vaz foi lá, fez o gol de cabeça, que nos deu o título de campeão carioca invicto pela 6ª vez, né? Parabéns, né? Isso mostra o poderio do Vasco. Inclusive em todas as campanhas aí, dessas 6 aí, o Vasco foi campeão de forma antecipada, né? Foi 4 vezes de forma antecipada, mostrando aí a força do Vasco. Parabéns, está na história. O Vasco aí mereceu esses títulos. Infelizmente estamos passando por momentos difíceis, mas que o Vasco consiga reviver momentos como esses aí futuramente e em breve, né? Então, muito bom contar a história aí. Eu particularmente, como já falei, adoro a história do Vasco. Viver de passado é viver sim. Não é coisa de museu não, mas é muito bom recordar. Então, esse quadro aqui fala disso, então é por isso que eu passei essa história aí para vocês. Já que no último dia, como eu falei no início, teve aí uma comemoração aí pelo primeiro título invicto do Vasco da Gama. Isso me inspirou a trazer essa história aí para vocês. É isso aí, galera. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Isso aí foi mais uma participação no canal, né? Do RN é Vasco. Trazendo aí um pouco aí mais da história mais bonita do futebol. Então, até a próxima aí. Espero que vocês todos tenham gostado aí desse vídeo de hoje.